Uma boa noite a todos. Nesse momento iniciamos o nosso Evangelho no Lar, agradecendo a possibilidade de estarmos aqui mais uma vez na divulgação da doutrina espírita, agradecendo a todos aqueles que caminham conosco nesse instante de vibração e de paz. O nosso Evangelho é uma prática de estudos visando a união e a tranquilidade do nosso lar, buscando a paz, buscando enfrentar as dificuldades diárias de uma maneira bem tranquila, bem simples, buscando orar também um pouco mais. Então, no nosso estudo de hoje, nós iremos começar pela prece inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela fica no finalzinho do Evangelho, no início das preces, é a prece de número 6. Vamos buscar aqui. Prece de número 6. Prece para o início da reunião. Suplicamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós, desviai-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos do todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que pelo sentimento de amor que nos envolve, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que escolherdes para transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe foi confiado e da serenidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e a responsabilidade necessários. Se na reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não o do bem, abrir-lhe os olhos à luz, perdoar-lhes como nós lhe perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente para o Espírito protetor do nosso lar, para os nossos amigos espirituais que nos querem bem, nossos anjos guardiões, para nos assistir e velar por nós. Faremos a prece do Pai Nosso, em gratidão a Jesus por mais essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor Jesus. Envolvidos nessa sintonia de paz, de amor, aonde na presença de nossos irmãos, faremos a nossa passagem de hoje, capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. O item 17, a piedade, Michel Bourdieu, 1862. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ela é a irmã da caridade que nos conduz a Deus.
Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como uma consolação que se aplicais sobre as feridas, e quando, por uma doce simpatia, conseguis lhe dar a esperança e a resignação, que a alegria experimentais. Essa aventura é, bem verdade, tem um certo pesar, visto que nasce ao lado da infelicidade. Mas, se não possui a ilusão dos prazeres terrenos, não tem as decepções angustiantes do vazio que lhes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é esquecimento de si mesmo. O esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, é a virtude do seu mais alto grau. A que o divino Messias praticou durante a sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva e quando for praticada por todos os povos, garantirá a felicidade à terra, fazendo finalmente reinar a concórdia, a paz e o amor. A piedade é o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, dominando o vosso egoísmo, vosso orgulho, é o sentimento que prepara a vossa alma para a humildade, a beneficência e para o amor ao vosso próximo. Essa piedade vos comove profundamente diante do sofrimento de vossos irmãos. Vos faz estender-lhes a mão caridosa, vos arranca lágrimas de simpatia. Não oculteis, portanto, jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da miséria perturbaria por instante sua feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puder ser úteis. A tranquilidade, comparada a uma indiferença condenável, é semelhante à tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo apodrecido da corrupção. Quanto à piedade, está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta. Sem dúvida, ao tomar contato com a desgraça do próximo e voltando para si mesma, a alma experimenta um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta dolorosamente. Mas a compensação será grande todas as vezes que conseguirdes devolver a coragem, a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com um aperto de mão e cujo olhar em lágrimas, ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, fixar-se docemente em vós, antes de levar aos céus em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um apoio. A piedade compadece-se dos males alheios. É a celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual é imã, cujos benefícios prepara e enobrece. Que passagem linda da piedade, que nós possamos sentir ela dentro do nosso coração, todas as vezes que encontramos alguém em dificuldade, todas as vezes que encontrarmos alguém
numa situação difícil. Não digo somente das dificuldades da matéria, mas das dificuldades em geral. Muitas vezes as pessoas só querem alguém para escutar o que elas têm a dizer. Muitas vezes as pessoas só querem alguém para se aproximar, um olhar aos invisíveis, né? Que temos muitos nos nossos caminhos, pelos trechos onde nós passamos. As pessoas só querem atenção. E hoje que vivemos com emoções tão quebradas, em situações tão difíceis, ser piedoso é uma dádiva. Que nós possamos cultivar no nosso coração a piedade quando encontramos o nosso próximo, quando encontramos alguém que passa por nós, que nós tenhamos a sensibilidade para com o outro. E dando sequência no nosso evangelho, nós vamos ler a passagem do livro da Terezinha de Oliveira, Parábolas que Jesus contou e valem para sempre. Eu gostei muito desse livro, né? Como já comentei outras vezes, é um livro de fácil entendimento. Quem tem crianças em casa, jovens, ele traz uma mensagem muito simples, muito fácil de entender. E Terezinha de Oliveira deixa aqui para nós tão bem explicado que incorporar nos nossos estudos, no nosso evangelho no lar ou dentro da nossa casa espírita, quando estamos falando com jovens, quando estamos iniciando um estudo, é bastante interessante. Então, quem tiver a oportunidade de fazer a leitura desse livro das parábolas de Jesus que valem para sempre, que Jesus contou e vale para sempre, será um ganho. Então vamos lá, vamos escolher aqui uma passagem que dentro da nossa leitura, o que Jesus preparou para nós no dia de hoje. A passagem é: se não perdoardes, o pecado de um irmão. Esta parábola é precedida de um episódio em que Jesus procura orientar os discípulos sobre como deveriam proceder na irmandade em que se constituíam, caso algum deles viessem cometer um erro que pudessem acarretar prejuízos àquela comunidade ou a si mesmos. Narra Mateus, no capítulo 18, versículos de 15 a 20, que Jesus os orientou assim: primeiramente, procurar o irmão e conversar com ele em particular, discretamente. Se ele atendesse, se teria ganho o irmão, ou seja, se teria conseguido evitar maiores males e se recuperaria o irmão. Se não atendesse, procurar o apoio de testemunhas e levar o problema à apreciação da igreja, isto é, do agrupamento a que se estaria relacionada a questão, para ver se tudo se esclareceria. Se, mesmo assim, o irmão não atendesse, deveria ser considerado como gentil e publicano, ou seja, não mais faria parte da irmandade. Não significa, porém, qualquer revanche, qualquer maldade. Apenas se passaria a ser tratado como qualquer pessoa, e todas as criaturas sempre merecem de nós atenção e ajuda que nos for possível. Essa orientação de fraternidade, o bom senso dada por Jesus aos seus discípulos, pode ser entendida a estendida a todos os relacionamentos humanos, na família, na área profissional ou da religião. Ante o comportamento faltoso de alguém,
do agrupamento, procuremos conversar em particular, no sentido de alertar, aconselhar. Se necessário, recorramos ao grupo, buscando ainda a solução conciliatória. Se de todos não houver conscientização nem mudança de atitude do faltoso, convém que se mantenha a distância cauteladora dele, enquanto durar a atitude irreconciliável, pois não devemos agir com devida complacência ante aos erros, nem deixar que continue exercendo no grupo a sua má influência. Tudo, porém, sem se alimentar animosidade contra a pessoa, pois isso nos ligaria a ela por laços mentais fluídicos negativos. Pois o que alertou Jesus foi o que alertou Jesus, dizendo: tudo o que ligardes na terra terá ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligados no céu. Desliguemo-nos no pensamento, no sentimento e tudo o que que tenda para a inferioridade. Veja que nós lemos essa passagem também aberta aleatoriamente no último evangelho da última terça-feira. E ele remata aqui no finalzinho, para que nós desliguemos do pensamento e no sentimento de tudo que tenda à inferioridade. Então, que nós possamos elevar os nossos pensamentos, principalmente quando nós estamos em grupo, quando nós estamos dentro dos nossos grupos de estudo, dentro do nosso evangelho no lar, que é luz para todos nós, que nós possamos elevar os nossos pensamentos, manter a nossa vibração sempre positiva no bem, para que essas dificuldades que nós temos, como nós sabemos, o pensamento é formador, para que ele não venha a nos influenciar negativamente. Dando sequência no livro da Terezinha, ela segue aqui: se alguém pecar contra mim, teriam os ouvintes de Jesus compreendendo bem o alcance do ensinamento? Talvez. O fato é que Pedro, aproximando-se, fez ao mestre uma pergunta que trazia a questão para o âmbito pessoal, mas não mais o erro de alguém em relação ao grupo, mas em relação a cada um de nós. Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Vou repetir. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Diz Torres Pastorinho que o costume era perdoar até 3 vezes, e Pedro propondo-lhe a fazê-lo até 7 vezes. Se julgaria já muito generoso. Mas Jesus estende para 70 vezes 7, ou seja, que é para perdoar sempre. Para esclarecer toda a questão, Jesus formulou então a parábola, que Mateus registra no versículo 23 a 25 do mesmo capítulo que estudaremos a seguir. Então, essa passagem, nós vamos deixar essa passagem para outro estudo. Ou vocês querem continuar? Vamos continuar. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como um talento equivalia a 6.000 denários, tratava-se de uma grande dívida, 60 milhões de denários. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou
o senhor que fosse vendido a ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía e que a dívida fosse paga. Esta cruel punição para os devedores insolventes fazia parte das legislações antigas, como a israelita. Então, naquele tempo, a atitude deles era essa: se alguém tinha uma dificuldade, era vendido como escravo, vendiam todos os seus bens, quitavam os débitos. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Olha a piedade aqui, da primeira leitura que nós fizemos. Então, esse senhor foi piedoso para com esse servo, olhou para ele com piedade, viu que ele não tinha condições de pagar e perdoou a dívida. Podemos imaginar o alívio sentido pelo servo face ao generoso perdão de sua grande dívida pelo Senhor. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Dívida agora era bem pequena, mas o servo, e agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Era o mesmo pedido que ele acabara de fazer ao Senhor. Ele, entretanto, não quis. Antes indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Assim costuma ser a nossa atitude. Quando erramos, queremos ser perdoados. E quando imploramos a Deus, que Deus nos dê uma nova oportunidade para resgatar os nossos débitos. São muito grandes nossas dívidas para com Deus, mas o Pai misericordiosamente nos atende, dando-nos renovadas oportunidades para nos reajustarmos e fazermos o bem antes não havíamos feito. Então, essas oportunidades dadas por Deus nosso Pai, para nós que somos seres muito endividados, são as reencarnações, que nós temos uma, outra e mais outra, para os nossos ajustamentos, para os nossos esclarecimentos, para o nosso aperfeiçoamento moral. Porém, os erros dos nossos semelhantes para conosco, débitos jamais tão grandes como os nossos para com Deus, nos tornarmos exigentes e impiedosos. Vendo os companheiros que se havia passado, entristeceram-se. Muitos foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Veja, ele acabou de ser perdoada a dívida. O Senhor foi piedoso, né? Ele era servo daquele Senhor e ele foi piedoso. E ele não foi piedoso para com o seu conservo. Sem dúvida, o nosso comportamento entristece aos bons espíritos, que, em nome de Jesus, velam pelos seres humanos, procurando fazer que haja entre nós paz e solidariedade. Mas foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera, que simboliza apenas que os nossos atos repercutem na nossa vida universal e acarretam consequências dentro das leis divinas, o que também é simbolizado pela reação do Senhor. Então, esse contar ao Senhor é a lei de ação e reação, né? Que tudo que você faz para o outro volta para você. Então, o Senhor, chamando-o, disse: "Servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicastes.
Não devias tu igualmente compadecer-se do teu irmão conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. E finalmente Jesus concluiu a sua magistral lição. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Do seu íntimo não perdoar, se no seu íntimo não perdoardes a casa do seu irmão. Perdoemos sempre uns aos outros. Também temos erros, muito mais vezes, e Deus sempre tem nos perdoado. Concede-nos novas oportunidades de recuperação. A atitude que escolhemos para com o trato dos nossos semelhantes decretará, ante a justiça divina, o critério pelo qual seremos, por nossa vez, avaliados. Com a medida com que medirdes, serei medidos. Mateus 7:2. Então, essa passagem dá uma ideia de como nós devemos ser para com os nossos irmãos, piedosos, auxiliar nas necessidades do outro, não sermos tão endurecidos. A nossa transformação moral, ela não acontece do dia para a noite, mas são esforços diários que nós temos que fazer na prática do bem, no amor ao próximo, nas nossas decisões diárias. Elas são extremamente importantes na nossa caminhada evolutiva aqui. Agora nós faremos um trecho que é uma oração do livro do Chico. É um texto do livro do Chico que nós faremos aqui para dar continuidade no nosso evangelho, que nós já estamos na metade para o final. E o texto que nos veio à mão hoje é o texto Vida e Morte, página 101 do livro Coragem. A vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te o bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, o manancial em atividade constante para garantir-te a existência, a atmosfera a refazer sem cessar, os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Mas não longe de ti, podes ver igualmente a morte no poço estagnado em águas que correspondem na enxada inútil, nas águas que se rompem, na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de ajudar a aprender a amar e servir. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice, do túmulo para o berço, à medida de almas cadaverizadas pelo egoísmo, na rebelião, na ociosidade ou na delinquência. Há quem irrefletidamente se acolhe, absorve os recursos da terra sem redistribuição, recebem sem dar, exigem concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros e vampirizam as forças que encontram quais solvedouros que tudo consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro,
e de piedade, porquanto a distância da luz que lhe cabe inflamar em si próprios, prefere o mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece o sentido e o raciocínio, o cérebro, o coração, e fazendo verter a glória do bem através de seu verbo e de tuas mãos, desperta e vive, para que as experiências fragmentárias do aprendizado humano possam um dia alçar voo firme em direção à vida. Emmanuel. Que passagem linda. Cabe a nós. Somos luz, somos sombra, somos aconchego quando aquele que chega perto de nós, somos acolhimento. São interrogações que nós colocamos aqui na noite de hoje. O quanto temos de piedade para com os outros, o quanto temos ainda de egoísmo. E aqui na nossa prática do Evangelho no Lar, nós buscamos essa vibração de paz entre os nossos familiares, na busca de uma construção de um mundo melhor, na busca de pensamentos felizes, na oração da vigilância, sermos vigilantes quando algo nos acontece, nesse mundo que nós estamos, tantas dificuldades que nós estamos passando, que cada lar tenha uma oração no dia de hoje, que possa receber as vibrações da nossa casa para a sua casa. Passando agora a finalização do nosso Evangelho, nós não falamos no início, mas sempre trazemos um copo com água para a vibração, para nossas leituras, porque os bons espíritos, os nossos anjos guardiões, estão sempre conosco nas nossas leituras, nos inspirando, nos apoiando, nos amparando nas nossas necessidades, todas as vezes que nós abrimos uma porta para falar do amor, para falar de Jesus e para seguir as pegadas do Mestre. Então, nesse momento que nós estamos aqui caminhando para o nosso final, as nossas águas estão sendo fluidificadas. Coloque os seus pensamentos aí, da sua família, coloque os pensamentos naquilo que você precisa na noite de hoje, que com certeza o seu anjo de guarda, os seus protetores te auxiliarão. Nós vamos fazer agora a prece final, que é a prece de número 7. Prece para o fim da reunião. Da página 279 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar conosco, rogamo-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem, do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. E dentro dessa prece, nós agradecemos por mais essa oportunidade da divulgação da doutrina espírita, aqui do nosso canal do YouTube, Evangelho no Lar, Luz para Todos. Que nós possamos ter uma noite abençoada na paz do Mestre Jesus. Que assim seja.